Uma noite prodigiosa. Uma dessas noites que talvez só vejamos quando somos novos, querido leitor. O céu estava tão fundo e tão claro que, ao olhá-lo, uma pessoa era forçosamente levada a perguntar-se se seria possível que debaixo de um céu daqueles pudessem viver criaturas más e tenebrosas. Oi, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre Noites Brancas do Fyodor Dostoiévski. Essa história foi escrita em 1848, num período diferente da vida de Dostoiévski, que é bem interessante a gente se situar em que momento o Dostoiévski escreveu as histórias dele. Essa história aqui foi a última história escrita antes dele ser preso e exilado. Em 1849, ele foi preso por questões políticas. Ele estava lutando contra o governo do czar Nicolau I, basicamente. No mesmo ano ele foi condenado à morte. Só que aí de última hora resolveram que não iam matar ele e exilaram ele na Sibéria para ele fazer trabalho forçado. E ele passou 5 anos fazendo isso. Quando ele saiu, ele escreveu as obras dele que a gente conhece, as mais famosas: Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, O Idiota. Já essa história aqui foi escrita antes de tudo isso acontecer. Então era o Dostoiévski que ainda era meio esperançoso, meio sonhador, e ele fez um personagem mais ou menos assim. Nessa época também ele passou por uma grande desilusão amorosa, então esse livro tem essa característica também. Mas enfim, vou falar agora sobre a história. O nosso personagem, que a gente não sabe o nome dele, ele é uma pessoa estranha, uma pessoa diferente, na verdade. Ele não conhece ninguém, ele tem os seus 26 anos, ele não tem amigos, ele nunca conversou com a mulher. Ele vive sozinho na casa dele com a matriona. E em um momento do livro, ele até fala que essa matriona não faz diferença, porque ela é como se fosse um robozinho. Ela nunca argumenta em nada, parece que ela não pensa, parece que ela não tem cérebro. Pode passar 10 anos e ela vai continuar daquele jeito, sem acrescentar em nada, sabe? Então, o nosso personagem não tem amigos nenhum. E tem um momento muito interessante que ele fala assim, que ninguém conhece ele, mas ele conhece todo mundo. Porque enquanto ele anda pelas ruas, pelas praças de São Petersburgo, porque a história se passa em São Petersburgo, ele observa todo mundo, então ele sabe todo mundo que tá ali, todo mundo que não tá ali, mas ninguém percebe ele, mas ele percebe todo mundo. Então, nessa vidinha meio vazia, eu diria, o nosso personagem vive, e até que um dia muito feliz na vida dele, ele acaba andando tanto, ele vai caminhando, ele nem fica cansado, e ele passa a fronteira de São Petersburgo. Ou seja, ele anda muito, e quando ele tá voltando pra casa, tá bem mais tarde, e ele encontra uma mulher chorando no cais. Ele tenta se aproximar dela, mas ele não consegue, ele nunca falou com a mulher antes. E aí ela tá chorando assim, ele tenta chegar perto dela e ela se assusta, pensa que ele queria fazer alguma coisa e acaba saindo sem olhar pros lados, de cabeça baixa, sem querer conversa com ninguém. E o nosso personagem principal, o nosso herói, vai atrás dela. E aí um homem bêbado chega e quer pegar ela, tipo, começa a chegar perto dela e ela começa a se assustar. Aí o nosso herói salva ela. E aí eles começam a conversar, ela diz que pensou que ele queria fazer outra coisa com ela, por isso que ela saiu de perto. E essa é a primeira noite do nosso romance. Eles ficam conversando por muito tempo e eles marcam de se encontrar no outro dia. E a nossa personagem, a nossa menina, é a Nastienka, e ela tem 17 anos. E é interessante falar que essa história vai ser dividida em 4 noites, eles vão se encontrar durante 4 noites e uma manhã. Então meio que os capítulos são isso. Primeira noite, segunda noite. Aí tem a história de Nastienka também. Enfim, as conversas deles são uma coisa tão mágica. Porque a Nastienka é muito nova e ela tem uns problemas. E ele também tem 1001 problemas. E cada um fica contando pro outro. E aos poucos ele vai se apaixonando por ela. Só que aí tem um problema, né? É o seguinte, a Nastienka tinha uma avó. E a avó dela era cega, e ela tinha que ficar com essa avó direto, e elas ficavam grudadas com o vestido. Ela botava um alfinete no vestido uma da outra pra neta ficar sempre perto dela, e ela não conseguia sair de casa. E ela vivia da renda da avó dela, de aposentadoria, alguma coisa assim, e elas alugavam o quarto de cima da casa delas. E aí um dia ela alugou um quarto para um homem, e ela acabou se apaixonando por esse homem, só que esse homem era pobre, ele tinha que ir embora para trabalhar, mas prometeu que depois de um ano voltaria pra
casar com a Natienka, porque a Natienka basicamente implorou pra ele pra ir-se embora com ele, porque ela não aguentava mais viver com a avó dela daquele jeito e tudo mais. E tinha se passado um ano, e aquele dia que o nosso herói encontra a Natienka chorando no cais, ela tá chorando por causa disso, porque foi naquele lugar que eles marcaram, naquela hora da noite, depois de um ano, e ele não apareceu. Ela ficou chorando, e foi ali que eles se encontraram. E aí a segunda noite eles vão se encontrar e nada desse homem aparecer. Eles se encontram na terceira noite e nada desse homem aparecer. Só que durante esses encontros eles vão conversando, vai fluindo uma coisa tão bonita entre eles, tão linda, uma coisa tão mágica que eu não sei nem explicar. Elas são lindas de amor e respeito. É simplesmente incrível. As conversas que eles têm juntos, as noites que eles passam conversando. Até que, na quarta noite, a Natienka já perde a esperança, porque eles tinham mandado carta pra esse homem. O nosso herói meio que tava numa friend zone. Ele não tinha falado pra Natienka que gostava dela ainda, mas ele gostava dela. Sabia que ela tava afim de outro e ajudou ela a conseguir falar com o outro, mandou uma carta pra ele. Ele não deu notícias até que na quarta noite ele fala assim pra ela: poxa, eu te amo, e é isso aí. E ela vai e fala assim que não ama ele ainda, mas talvez ela consiga amar ele um dia, porque ela vai conseguir esquecer o outro. Ela não podia amar uma pessoa que não dava valor pra ela, que é esse outro cara aí. E aí eles combinam de casar. Tava tudo certo, na última noite eles falaram bora casar. E é isso aí, eles estavam voltando felizes pra casa, ele ia deixar ela em casa e o outro homem do nada aparece. Aí, cara, quando esse homem aparece, a Natienka simplesmente corre pros braços dele e acabou. Como assim, cara? Como assim? Foi revoltante, sabe por quê? Eu vou explicar aqui. Agora é um relato dos meus sentimentos. Eu vibrei quando esse homem ia ficar com a Natienka. Por quê? Porque ele vivia sozinho. Ele era muito legal, ele era muito bonzinho, ele era muito gente boa com a Natienka. Ele fazia muitas coisas boas pra ela. Não tinha ninguém, ele era super legal. E ela fez isso com ele. Só que aí tem uma coisa, tipo, a Natienka foi embora. No outro dia, no último capítulo, que é o capítulo 1 amanhã, ela mandou uma carta pra ele, falando que ama ele, só que, tipo, ela vai casar com outro. Então, assim, meio que isso. Só que, tipo assim, no cru, é isso aqui. O cara se apaixona por ela, eles iam casar e ela trocou ele pelo cara que ela realmente queria. Só que aí o nosso personagem, ele era muito sonhador. Ele sonhava muito. Ele fala isso no começo. Todos os momentos que ele comemorava datas, tipo data de aniversário, data de aniversário de alguma coisa, eram todas datas de sonhos. Ele sonhava, tipo, com um dia que o aniversário de uma amiga dele. Ele não tinha essa amiga, mas ele sonhou com essa amiga e no dia 10 de novembro, é um exemplo só, tá? Era aniversário dessa amiga, mas amiga do sonho, e eram as únicas datas que ele comemorava. Ele sonhava demais. Então, será que a Natienka foi um sonho? Não sei. Eu não sei o que pensar desse livro. Na verdade, eu sei o que pensar. Eu sei sentir tristeza. Porque foi muito triste. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que a vida dele ia se resolver. Não que a vida dele fosse se resolver porque ele ia casar. Até porque não é sempre o casamento que resolve a vida de alguém. Mas ele ia ter uma companheira. E era o que faltava na vida dele. Uma companhia. Independente se fosse uma amiga, uma esposa, e de fato ele ganhou uma amiga. Ele fala assim, ó: meu Deus, um momento de felicidade. Sim, não será isso bastante para preencher uma vida? Vocês pensam? Vocês já leram isso? Se você não lê, que você leia. Esse livro aqui é bem fininho, inclusive eu vou falar sobre essa edição, sobre o livro que eu li, o objeto, mais pra frente. Mas eu não sei se pareceu meio confuso a minha reflexão, a minha pequena resenha, porque eu não superei esse livro ainda, aí ele fica meio assim, eu fico meio emocionada. Essa última frase desse livro, essa última parte que ele fala: meu Deus, um momento de felicidade, não será isso bastante para preencher uma vida? E fez refletir também sobre como a vida significa momentos e não pessoas, porque pessoas e coisas não são para sempre. Elas vão, elas vêm, mas esses momentos ficam para sempre na nossa cabeça, na nossa memória, no nosso coração, e por isso que vale a pena a vida, os momentos. E eu achei, assim, magnífico esse livro, um livro pra vida. Eu leria 50 milhões de vezes e falaria sobre ele 50 milhões de vezes. E esse vídeo aqui é um convite a gente conversar. Bota aí nos comentários se você já leu, né, como eu falei. E
Esse livro aqui eu comprei na edição da LPM, porque ele é bem fininho e as edições da Editora 34 são mais caras. E eu não queria comprar um livro tão fino, tão caro. Aí é o seguinte, eu gostei muito dessa tradução, é traduzido por Natália Nunes. O livro, tipo assim, o livro é o padrão da LPM, edição de bolso, folhas brancas que não me incomodam e a diagramação boa. E não tem orelha, enfim. LPM, eu gosto bastante da LPM. Porque assim, em questão de tradução, quando é pra traduzir do russo, eu não entendo muito de tradução. Mas eu vou dar um exemplo aqui. A Editora 34 tem tradutores que eu gosto. No caso desse livro aqui, que eu ainda não li, que é traduzido pelo Boris Schneiderman. Eu confio nas traduções dele. Eu acho que elas são bem boas. Então, assim, eu acabo sempre comprando livros do Dostoiévski da Editora 34. Só que eu comprei o Noites Brancas da LPM mais pelo preço mesmo. Eu não sei de russo. O russo é uma língua diferente, não é tipo do inglês, dog é cachorro. Ele tem uma coisa diferente, eu não sei direito, que eu não sei falar russo. Mas, tipo assim, tipo no vídeo da Dócil que eu falo que o nome da obra original é Proktikaya, só que já foi traduzido como A Dócil, A Submersa, Uma Doce Criatura, Dócil e Amável. Vários nomes, assim, da mesma palavra, porque o russo é assim. E nesse caso aqui, Memórias do Subsolo, tem umas traduções que fazem Notas do Subsolo, enfim, vários tradutores fazem de maneiras diferentes, porque o russo é assim. E eu acabo confiando mais nas traduções da Área 34, mais por causa dos tradutores mesmo. Mas eu gostei dessa edição aqui, então assim, aqui vai o meu pedido de amiga para amigo aqui, você. Compre esse livro e lê, por favor. Tem 94 páginas, não tem nem 100 páginas, e é uma história que vai mudar a sua vida. Eu vou deixar o link de Noites Brancas desse livro aqui pra vocês. Vou deixar o link do Noites Brancas da Editora 34. E vou deixar também o link do Noites Brancas da Editora Penguin. Porque aí vocês resolvem um livro que você quer ler, na edição que você quer ler, no preço que mais se adequa a você. Deixe nos comentários o que você achou dessa história. Se você já leu, se você quer ler. Eu preciso muito escutar opiniões sobre isso. Eu simplesmente amei esse livro. Eu tô gravando esse vídeo no dia 28. Eu acho que hoje é dia 28. É que eu sou meio perdida no espaço-tempo. Eu não sei direito que dá até hoje. Mas eu li ele no dia 17. Eu acho que foi semana passada isso. Mas assim, um dia eu vou ler isso aqui de novo. E no outro dia eu vou ler isso aqui de novo, porque é magnífico. Acredita em mim, por favor. É isso aí. Se inscreva no meu canal, deixa um gostei se você gostou do vídeo e